E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trago uma defesa que você pode jogar contra peão do rei, que é extremamente agressiva, divertida de se jogar e sólida, porque é muito difícil para as brancas combater, que é o Gambito Stafford. Quem não conhece, fica nesse vídeo porque vale muito a pena. Nós seguimos com o peão E5, cavalo F3 ataca o nosso peão, e se nós jogássemos, por exemplo, cavalo C6, nós estaríamos entrando em alguma das variantes mais clássicas, que seria o caso de bispo B5, a Ruy Lopes, ou se não bispo C4, que é o que seu oponente espera. No entanto, nós vamos jogar o lance cavalo F6, que é uma variante não tão popular, conhecida como defesa russa ou defesa Petrov, na ideia de oferecer o gambito, tirar o seu oponente de preparação e levá-lo para uma posição onde existem literalmente dezenas de armadilhas que nós cobriremos aqui nesse vídeo. Acredito que vai dar tempo nesses poucos minutos de cobrirmos mais de 10 possíveis armadilhas para as pretas. É isso mesmo que você está ouvindo. O mais interessante é que você está contra-atacando o peão e muitas vezes o seu oponente vai seguir simplesmente não defendendo ele com algo como o bispo C4. É muito comum, se chama variante italiana, e hoje em dia sabe-se que isso é melhor para as pretas. Ele quer recusar qualquer tipo de jogo russo, que seria cavalo toma, jogando o lance bispo C4, e a ideia dele é que se nós capturarmos o peão, ele vai recapturar aqui o nosso peão em E5, botando pressão na casa F7. E um amador olhando para uma posição dessa pensa que as pretas estão piores. Na realidade, você está muito enganado. A ideia é que agora as pretas têm peão D5 chutando o bispo. Não importa se ele vem para B3, se ele sai para B5 com cheque. Quando o bispo retornar, nós vamos jogar dama G5 atacando o cavalo e atacando a casa de G2. E um dos dois vai cair. As pretas estão simplesmente bem melhores a partir dessa posição. Então, já começamos aí, curiosamente, com uma armadilha no caso do seu oponente recusar jogar dentro do gambito, né? Nem falamos qual é o gambito ainda e já temos uma armadilha na posição. Achou ruim? Então tá aqui mais uma, vem só. Cavalo C3 é outra maneira de recusar. Isso vai entrar no jogo dos 4 cavalos. Infelizmente, é uma variante um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais simétrica, certo? Você vai jogar cavalo C6 e o mais normal é que seu oponente jogue aqui o bispo C4. Não é o melhor lance, tá? O melhor lance aqui para ele é converter isso daqui para uma Ruy Lopes com bispo B5. Mas se ele vier com bispo C4, nós temos a possibilidade de simplesmente tomar o peão de E4 e novamente pegar o oponente em mais um golpe. Olha só, já viu tantas armadilhas em tão poucos lances? Eu aposto que não, e não vai parar por aqui. Quando o oponente toma o nosso cavalo da casa E4, nós temos o duplo com o peão D5. E agora se o oponente captura o nosso peão, na realidade nós estamos bem melhores, veja só. Dama toma D5 e as pretas são os únicos que possuem um peão centralizado. O cavalo retorna atacando a nossa dama e quando a dama volta para D6, temos um plano muito claro. Nós temos um peão no centro, nosso oponente não tem nenhum. Nosso desenvolvimento é muito natural, com bispo G4 e roque longo, enquanto o adversário está numa posição aqui para a qual ele não se preparou. O computador já diz que as pretas têm um ponto de vantagem, isso sem ter nenhuma vantagem material. Imagina quando as coisas começarem a cair. Pois vamos lá. Agora que a gente cobriu o que você vai fazer se o seu adversário não aceitar jogar o gambito, vamos finalmente para a parte divertida, que é cavalo toma, peão de E5, e o Gambito Stafford vem com a oferenda de que ele fique com o peão de E5 para ele. Você não vai chutar o cavalo e contra-atacar, que seria o jogo russo natural, normal. Não, você vai jogar cavalo C6, oferecendo uma troca de cavalos, que para o seu oponente é natural aceitar uma vez que ele está acima em material. Quando ele captura o cavalo de C6, nós tomamos com o peão de D e a nossa justificativa para o gambito é o fato de que agora nós abrimos a dama e damos diagonais lindas para os nossos bispos, bem como temos esse cavalo já desenvolvido atacando o peão de E4. Uma vez que nós atacamos o peão do nosso oponente, ele tem 3 alternativas para defendê-lo. Se ele simplesmente nos entrega o peão, nós capturamos e estamos melhores porque temos o desenvolvimento e agora igualizamos o material. Portanto, o que seu adversário deve fazer? Ou ele avança esse peão para sair do ataque enquanto chuta o nosso cavalo, ou ele joga peão D3 para defender o peão de maneira sólida, ou ele joga cavalo C3 para defender o peão desenvolvendo uma peça.
Qualquer outro lance aqui não defende o peão ou aceita uma posição bem pior. Por exemplo, o bispo D3 não faz sentido, fica na frente dos próprios peões do oponente e não lida com nenhuma das nossas ameaças futuras. Pois vamos lá, começando pela variante do avanço, que é peão E5. O adversário está chutando o nosso cavalo e nós devemos movê-lo. Um lance como dama E7 tentando manter o cavalo em F6 não funciona. Basta que ele cubra a ameaça com dama E2 defendendo o peão. E agora jogamos no lixo a nossa vantagem de desenvolvimento, porque a dama está na frente do próprio bispo, tá ruim a posição. Portanto, precisamos mover o cavalo. A grande dúvida é para onde. Existem 3 casas principais, as casas G4, E4 e D5. Eu vou recomendar a mais agressiva delas, que é a casa de E4. Também não é a principal, portanto seu adversário talvez seja pego um pouco fora da preparação. Qual a sua ideia? Você coloca o cavalo bem na cara do oponente e ele precisa ignorá-lo. É isso mesmo. É muito comum que seu adversário aqui vai simplesmente tentar chutar o cavalo com o peão D3 ou com o peão F3, e qualquer um desses perde horrendamente. Por exemplo, peão F3 perde para dama H4 cheque, e se ele bloqueia o cheque com o peão de G, você pode tomar o peão porque o peão de H está cravado. Portanto, as pretas aqui estão simplesmente bem melhores. E peão de D perde tão horrendamente quanto, no entanto, com lances ainda mais bonitos. Aqui, as pretas têm um lance brilhante que ganha o jogo na hora. Acredite ou não, as brancas estão perdidas a partir dessa posição, que não parece nada perdida para elas. Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar o lance que vence o jogo para o jogador de pretas aqui. Pausou? Encontrou? Pois bem, a ideia é bispo C5. Olha que lance maldoso. Você está atacando a casa de F2 com o cavalo e com o bispo, e se o seu adversário captura o cavalo, nós tomamos em F2 e agora ele vai perder a dama. Veja só, se ele toma o nosso bispo, nós tomamos a dama dele, e caso ele caminhe o rei para frente, tentando se ater à defesa da dama, nós jogamos bispo G4 cheque, ganhando a dama através de uma tática que se chama tática do espeto. Aqui ele precisa tomar o bispo ou simplesmente abandonar a partida, que é o que eu acho que ele deve fazer após perder um jogo tão lindo como esse. E essa armadilha, na realidade, pega jogadores muito fortes. Olha aqui na base de dados, jogador de 2.600 de rating caindo nessa. Então, vamos dar uma olhada o que ele pode fazer após bispo C5 ao invés de tomar o cavalo. Uma tentativa legal que o oponente tem é bispo E3, tentando colocar um bispo na frente do cavalo, mas não funciona. Aqui na realidade as brancas caem em outra armadilha. Temos bispo toma bispo em E3 e novamente se ele toma o cavalo, a mesma tática funciona com bispo toma F2, mas se ele toma o bispo, nós temos dama H4 e a gente já viu algo parecido com isso. Olha só, se rei E2, dama F2 checkmate. E se peão G3, cavalo toma peão. Não tem problema, o peão de H está cravado. Então, de uma maneira ou de outra, as pretas vencem. Outra tentativa, ao invés de bispo E3, é avançar o peão de D. Aqui, beleza, tomamos o peão, não tem problema, né? A gente está na mesma situação, só que um lance depois. Bem, basicamente as brancas perderam. No entanto, se o adversário joga de maneira adequada, ignora o cavalo e pega o centro, as coisas não pararam por aqui, porque a nossa dama vem para H4 de qualquer forma e agora estamos ameaçando o mate na casa de F2. Seu adversário muito provavelmente não vai cair no mate, viu? Mas se ele tentar bloquear de maneira incorreta, por exemplo com o peão G3, que é um lance extremamente natural, as pretas vencem. É isso mesmo. Aqui dá para tomar o peão de G3. Independente do que o seu adversário faça, você vai ganhar a torre ali no canto. Se ele toma com o peão de F, por exemplo, você joga dama E4 cheque ganhando a torre. Se ele toma com o peão de H, você simplesmente toma a torre. E se ele não toma o cavalo, e o cavalo pega a torre. Independente da situação, você estará melhor. E se o seu adversário não cai no golpe e defende de dama, por exemplo, com dama F3, que seria o melhor lance por parte do oponente, você simplesmente utiliza a sua vantagem de desenvolvimento, jogando algo como bispo E6, depois faz o roque longo e, bem, aqui você vai ter que jogar xadrez, infelizmente, né? Mas só para demonstrar que as coisas não são tão simples assim, peão G3 em qualquer momento vai ser um erro.
tudo bem? Você pode voltar o cavalo atacando a dama. Se houver a troca aqui, tudo bem, a dama depois ameaça infiltrar na casa C1. Se não houver, digamos que dama E3, você pode simplesmente sacrificar sua dama e recuperá-la através do duplo na casa F3. Para mostrar que esse gambito é muito poderoso, até mesmo quando seu oponente joga relativamente bem, não cai nos primeiros golpes. A sua vantagem de desenvolvimento faz com que seja muito difícil de ele não errar em um ponto ou em outro. Isso na variante do avanço do peão. Agora vamos cobrir as outras variantes. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Se não para jogar as armadilhas, para pelo menos não cair nela. E tem muito conteúdo educativo aqui também, que não é somente sobre gambitos ou sobre armadilhas, certo? Vamos lá então. Se não a variante do avanço, outro lance natural é peão D3. E você segue nas mesmas ideias com o bispo C5. Qual que é o ponto aqui das pretas? As pretas estão mirando o peão de F, certo? Muitas táticas envolvendo esse peão vão surgir. Por exemplo, um dos lances comuns que perdem imediatamente para as brancas aqui é bispo G5. E aqui você pode dar um mate maravilhoso, que é jogando cavalo E4. É um mate muito parecido com o mate do legal. Para quem não conhece, é só pesquisar aí no YouTube, tem vídeo meu mostrando esse mate, certo? Vá dar uma olhadinha aí no canal que você vai encontrar, mas o padrão é o mesmo. A ideia é que você sacrifica a sua dama, mas você toma de bispo na casa F2 e na sequência você tem bispo G4, checkmate. E se o seu adversário não pegar a dama, o checkmate continua sendo quase que imparável. Olha, se ele volta o bispo para E3, aquele mesmo padrão que a gente havia visto vai se repetir. Bispo toma e na sequência dama H4 e dama F2, certo? Portanto, você ter em mente esses padrões de ataque no peão de F é tremendamente importante. Outro lance comum nessa posição é o lance bispo E3, tentando acabar logo com a pressão no peão de F. Não funciona, porque você pode tomar o bispo e na sequência a pressão que havia no peão de F virou a pressão que vai haver no peão de E dobrado, certo? Você joga cavalo G4 botando pressão no peão e aqui após a defesa do peão com a dama, seja para E2, seja para F3, você segue botando pressão com, por exemplo, dama G5. O mais comum aqui nessa posição, por exemplo, é que o seu adversário vá defender o peão novamente de rei, só que isso perde. Perde para o quê? Perde para cavalo toma H2, que é incrível. Qual é a ideia? Você está atacando a dama do seu adversário, portanto, se a dama se mover, você simplesmente vai lá e troca e depois tira o cavalo, não tem problema. No entanto, se ele tomar o cavalo, que é muito mais provável porque parece que você enlouqueceu, você tem dama E5, dando um duplo nas torres. Olha só. Ataque a torre da ala da dama, né? Você vai ter que tomar um peão antes, mas vai cair de qualquer forma e você tá com muita vantagem material aqui agora na posição e o rei do seu adversário continua no centro. Então, se não bispo E3, se não o bispo G5, o que ele deve fazer? Ele deve seguir com o lance de desenvolvimento um tanto quanto passivo, que é o lance bispo E2, para ficar de olho na casa G4, que é uma casa normal de você colocar o cavalo. Novamente, para quê? Para colocar a pressão no peão de F. Você pode pular com o cavalo para lá? Poder pode. Se ele captura, você joga dama H4, ameaçando o mate e recupera a peça, certo? Se ele faz o roque, por exemplo, bispo toma bispo e você tá relativamente igual em material. No entanto, eu não recomendo que você faça isso, que você jogue dessa forma, porque aqui, por exemplo, você está trocando peças em uma posição onde você tem um peão a menos. Então, troca de peças dessa maneira sem motivo, não recomendo. É mais legal você jogar o lance peão H5 para poder pular o cavalo. Se ele tomar o cavalo, pelo menos você abriu a coluna de H para um ataque. Por exemplo, roque é uma alternativa muito comum do oponente aqui, e aí você pula com o cavalo para a casa G4, se o adversário tomar o cavalo, agora a coluna H vai ser alvo de ataques. Por exemplo, bispo E3 aqui é uma tentativa interessante do oponente, no entanto temos dama H4, ele vai ter que jogar algo para parar o mate como o peão H3 e você toma o peão e abre completamente o rei dele. Acredito que o mate a partir dessa posição é quase imparável, certamente vai vir dentro de alguns lances, certo? Portanto, seu oponente precisa jogar com o rei no centro depois do lance peão H5. Ele deve jogar algo como peão C3, simplesmente seguir desenvolvendo naturalmente com o rei dele aqui no centro. E os seus planos vão continuar sendo os mesmos. Cavalo G4, dama F6, botar pressão ali no peão de F e a posição se joga quase que sozinha a partir daqui.
E agora falta falar apenas da última variante com cavalo para C3. Pois vamos lá, seu adversário joga o lance cavalo C3 defendendo o peão e nós seguimos nas mesmas ideias. Bispo C5 botando pressão na casa de F2, mas principalmente parando qualquer ideia de expansão central com o peão D4 de maneira imediata, tudo bem? Vai seguir muito provavelmente por parte do seu adversário, muito mais comum do que qualquer outro lance, bispo C4. O cara acha que está jogando uma italiana com um peão a mais. Não é o caso, você vai demonstrar para ele o porquê desse gambito ser tão poderoso com cavalo G4 ameaçando um ataque fegatelo reverso, vamos colocar dessa forma, no peão de F2. Qual é a diferença? É que ele não pode simplesmente defendê-lo com o peão da dama sem perder o peão, e se ele fizer o roque, existe na realidade um padrão de checkmate aqui muito comum que você já deve ter visto algumas vezes aqui no canal. Se você viu os vídeos do gambito Lucchini, do gambito Evans, ele é natural também no gambito escocês, que é a ideia de você trazer a dama para H4. E agora você tem 3 atacantes ao peão de F, ao mesmo tempo que você ameaça mate no peão de H2. Você está convidando peão H3, mas aí você captura de cavalo e o mais natural para o seu oponente é simplesmente entregar a torre e perder bastante material, bem como tá com o rei aqui extremamente exposto. Muitos oponentes vão simplesmente tentar tirar a dama do ataque do cavalo, certo? Jogando algo como dama F3, por exemplo. E nesse caso você na realidade tem checkmate e o padrão é relativamente simples, apesar do checkmate ser em si longo, é checkmate em 7, mas basta você seguir dando os cheques. Cavalo toma H cheque, o adversário tem que mover o rei para H2, porque é um cheque duplo, não basta tomar o cavalo, por exemplo, não tem como. Cavalo F2 é um cheque descoberto de dama, se ele cobra de dama, você pode só tomar a dama e não se preocupar mais com isso, né? Mas tem checkmate com bispo D6 primeiro, tirando o rei ali da defesa da dama, né? Então, por exemplo, quando o rei vir para cá, você toma um cheque, vem aqui com a dama para casa G3 e na sequência dá o mate lá em H2, tudo bem? Se em qualquer momento, ao invés de cobrir com a dama, ele jogue, digamos aqui, o rei para casa G1, você dá o mate lá na casa de H1, tudo certo? Portanto, o roque não é uma possibilidade de defesa aqui ao peão de F2. O que ele deve jogar para defender mesmo? Deve jogar torre F1 e você só não pode ter ganância, porque cavalo toma H2 perde o jogo de cara. Pô, mas como assim perde o jogo de cara? Se cavalo toma H2, o seu adversário na realidade tem mais ou menos a mesma tática, só que ao contrário. Ele vai jogar dama para H5, atacando o cavalo ao mesmo tempo que ataca o nosso peão de F. Então você só não pode ser muito ganancioso. Aqui é só fazer o roque, olha. Ao invés de tomar o peão, vai lá, faça seu roque e a posição está sossegada. Se o oponente chuta o nosso cavalo, não tem problema. Achou que as armadilhas estavam acabando? Não, tem mais uma para finalizar o vídeo com estilo, que é bispo toma F2. Seu oponente não pode capturar, porque, por exemplo, se ele troca tudo, no final da linha nós temos dama D4 ganhando uma peça e vencendo o jogo. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse deu trabalho para fazer porque são muitas linhas, muitas armadilhas para compilar aqui. Então eu peço de verdade o seu like. Se você puder contribuir, por favor, vire membro aqui do canal, considerem a opção das aulas particulares, cujas informações estão agora no final do vídeo. Um abraço e até a próxima! E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima!